Você se sente cansado? Bom, não é só você. Em pesquisa do Datafolha realizada em 2022, 53% dos brasileiros responderam que passaram por um período de cansaço e desequilíbrio emocional ou declararam conviver na mesma casa com alguém que passou por essa situação. E os jovens são os mais atingidos. Na faixa etária entre 16 e 24 anos, o índice foi de 63%. É um problema tão emblemático da contemporaneidade que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han tem um célebre ensaio chamado Sociedade do Cansaço. No texto, ele defende que a sociedade disciplinar deu lugar à sociedade do desempenho, marcada pela autoexploração. Segundo as palavras do autor, nessa sociedade coercitiva, cada um carrega consigo o seu campo de trabalho. A especificidade desse campo de trabalho é que somos, ao mesmo tempo, prisioneiro e vigia, vítima e agressor. O BDF Entrevista de hoje aborda como a ideia neoliberal de sermos chefes de nós mesmos está levando ao esgotamento, como mesmo nossos momentos de lazer seguem a lógica da produtividade e como o fenômeno dos coaches revela uma busca desesperada por performance. Olá, eu sou Raquel Setz e esse é o BDF Entrevista. Para falar sobre esse cansaço generalizado na sociedade atual, eu recebo aqui no estúdio o sociólogo Elton Corbanesi. Ele é autor do livro Saúde Mental, Depressão e Capitalismo. Oi, Elton, obrigada pela sua participação aqui. Olá, Raquel, obrigado pela oportunidade de conversar sobre o assunto. Bacana. Queria começar a nossa conversa, na verdade, tentando entender um pouco melhor o formato desse cansaço contemporâneo. Então, o que diferencia o cansaço que a gente sente hoje em dia do cansaço, por exemplo, de um camponês da Idade Média? Tá. Bom, o que a gente pode pensar que diferencia, acho que tem talvez uma série de diferenciações, né? Primeiro que um camponês da Idade Média estava em um outro registro de um modo de produção, ainda não era um mundo industrial, né? Mas pensando desde o mundo moderno, do processo de industrialização, também me parece que nós temos uma transformação bastante significativa nas formas de cansaço. No mundo industrial moderno, né, situando isso final do século XVIII, início do século XIX, essa transição, nós tivemos por bastante tempo aquilo que se chama de uma configuração do capitalismo moderno industrial baseado no Fordismo. Talvez a figura clássica disso seja os tempos modernos do Chaplin, não é? Então é a repetição, é o corpo que é convocado para o trabalho, então é um cansaço bastante vinculado ao corpo também, talvez como de um camponês ainda que pode levar a uma forma de esgotamento. E hoje, não é? A gente pensando desde as transformações sociais e culturais, econômicas mais contemporâneas, situando entre os anos 1970 e 1980, nós temos uma outra configuração do capitalismo, ainda é um capitalismo, ainda é o mesmo modo de produção, nós podemos pensar, mas que solicita mais da gente a subjetividade, esse trabalho intelectual, da criatividade, da iniciativa, da inteligência, né, o que leva alguns teóricos a chamar de capitalismo cognitivo, capitalismo imaterial, nessa sociedade pós-disciplinar, em que não é mais o corpo que é solicitado, convocado para o trabalho, mas a própria ideia da reflexividade, do pensamento, da subjetividade, o que pode nos levar, é claro que isso com muitas diferenças em termos de classes sociais também, mas que pode levar a uma outra configuração, uma outra expressão do cansaço. Me parece que o tema do cansaço, ele ganhou uma grande visibilidade, talvez com o ensaio do Byung-Chul Han, como a matéria acaba de apresentar, né, esse filósofo sul-coreano que escreveu esse pequeno livro intitulado Sociedade do Cansaço. No entanto, o problema do cansaço acho que é um problema vinculado ao mundo moderno em que a gente vive, né? Então esse tema aparece, eu falo enquanto sociólogo, que é a minha formação, então nós podemos identificar nos textos clássicos dos autores da sociologia a questão do cansaço aparece, a começar pelo próprio Marx, quando ele fala sobre jornadas de trabalho, por exemplo, mas também nós podemos pensar
né? Em autores de outro espectro, até político, como Durkheim está dizendo isso, Nietzsche também. Então, eles também estão falando que é uma sociedade centrada no trabalho e que leva a um cansaço. Uhum. E tem a questão também de onde vem a cobrança, né? Antes, então, mesmo quando o Marx estava escrevendo, era uma cobrança externa, né? E hoje em dia essa cobrança está internalizada, certo? Perfeito. É justamente o que o Byung-Chul Han vai dizer. Ele não vai dizer isso sozinho. Tem uma série de outros autores, né, que vão fazer esse diagnóstico do mundo contemporâneo, né, de diferentes maneiras, com diferentes nomenclaturas, mas que em geral estão dizendo exatamente isso que você diz, né? Então, quer dizer, se o trabalho alienado para uma que estava relacionado à exploração que o capitalista fazia do trabalhador, em que o trabalho não pertencia claramente ao trabalhador, ele pertencia ao dominante, ao capitalista, à burguesia, enfim, né? Essa transformação que nós temos mais recente assim, já data já tem meio século, pelo menos, durante os anos 70 e os anos 1980, que são transformações político-econômicas bastante relacionadas ao surgimento do neoliberalismo, como aparece também na matéria, mas também transformações culturais, né? Em que surge essa ideia de que os indivíduos são gestores de si mesmos, empreendedores de si mesmos, né? Em que a dominação, a exploração, ela não aparece mais explicitamente a partir de um outro que diz o que deve fazer, mas que nós incorporamos um determinado modelo de sociabilidade, de racionalidade, determinadas formas de pensar, sentir e agir, né, em que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Então, isso faz com que, é o que o Byung-Chul Han vai chamar de uma autoexploração, não mais a exploração advinda do outro, do capitalista, mas nos tornamos, claro que isso num plano ideológico, num plano muito mais da fala, não do mundo real, digamos assim, mas nos tornamos capitalistas de nós mesmos, né? Então, o que eu faço no meu tempo livre, a música que eu ouço, o que eu consumo, tudo isso se torna investimento em si mesmo e a própria ideia do trabalho, né? Se a gente pensar hoje o mundo da plataformização no mundo do trabalho, que o exemplo mais clássico para a gente é a experiência da uberização, é justamente isso, autonomia, liberdade, etc. Eu administro o meu tempo e eu tenho a impressão de que eu trabalho para mim mesmo, então leva a uma autoexploração que, consequentemente, leva a um esgotamento, né? Então, vindo aqui para o estúdio agora, eu peguei um Uber, conversando com ele, ele diz que ele trabalha 7 dias por semana. Sim. E final de semana, 13, só para quando o aplicativo trava. E ele diz que 12 horas, ele trabalha 12 a 13 horas no final de semana. É um senhor com 65 anos que diz que não encontra trabalho mais no mercado de trabalho, como vigia, porteiro, etc. E que para ele está ótimo assim, que seja assim e que se acostumou. Então, essa ideia um pouco da autoexploração, né? Para poder sobreviver também. Mas sempre bom a gente pontuar que a pessoa se explora, mas o lucro não fica com ela, né? Exato, tem um capitalista, exato. Vários, né, capitalistas lucrando com isso. Já que você entrou nesse tema do trabalho, né, uma coisa muito presente hoje é que o trabalho passou a ser o centro da nossa vida, não só pela quantidade de horas que a gente, né, usa para o trabalho todos os dias, mas parece que toda a nossa, como é que se diz? A nossa realização, tudo isso está vinculado ao trabalho, né? Mas nem sempre foi assim na história da humanidade. Quando que tem essa mudança de chave que o trabalho se torna tão central? Assim? Tá. Uma ótima pergunta também. Eu acho que, mais uma vez, eu remeto à ideia de surgimento da modernidade, né? Em que o trabalho adquire uma centralidade muito grande, né? Pensando de novo em Marx, né? Ele vai definir a vida como trabalho, né? Então, quer dizer, ele tem um estatuto do trabalho, para além do mundo moderno, o trabalho também é realização. O problema no mundo moderno é que o trabalho não pertence mais ao trabalhador, pertence a um outro que vai acumular riqueza a partir do trabalho que é explorado. Então, nesse mundo moderno, me parece que nós temos uma centralidade muito grande do trabalho, né? Então, mais uma vez, eu penso que o que a gente vive hoje, século XXI, já um quarto do século XXI já decorreu,
o fundamento do nosso modo de vida ainda está bastante relacionado ao mundo moderno, né? O mundo contemporâneo. Não houve uma ruptura, digamos, como houve uma ruptura entre o mundo antigo, feudal, para o mundo moderno, né? Final do século XVIII, durante o século XIX, a base do mundo em que a gente vive ainda é o mundo moderno, que tem essa centralidade no trabalho, né? E com novas configurações, é claro, como, por exemplo, a própria plataformização mostra uma nova configuração do mundo do trabalho remoto, etc. Essa dimensão de uma supervalorização da subjetividade, assim por diante. Mas eu acho que faz parte desse mundo moderno e contemporâneo o trabalho como uma categoria central. E você vê essa tendência continuando assim nas próximas décadas? Bom, eu sempre falo enquanto sociólogo, né? Então eu penso muito mais, embora os sociólogos no surgimento tinham muito a ideia de tentar estabelecer o que viria a ser da sociedade, né? Mas me parece que nós vivemos uma cultura de esgotamento de maneira geral. Acho que o esgotamento climático, ambiental, ecológico mostra isso muito claramente, né, em que essa maneira em que o mundo moderno foi fundada, né, em que o mundo moderno foi fundado com base em um paradigma extrativista, predatório em relação ao meio ambiente, né, em relação aos recursos naturais, em relação aos recursos humanos e também subjetivos, né, me parece que a emergência climática, ecológica, ela coloca claramente uma necessidade de transição, né, o que se discute hoje em termos de transição energética, climática, porque senão daqui a 50 anos não tem mais experiência humana no planeta, né? O risco é esse. Então, da mesma forma que essa emergência coloca uma necessidade de uma alteração de paradigma, me parece que esse esgotamento, talvez não apresentado com tamanha urgência, ele também implica sobre sobre o próprio humano, né? sobre a própria subjetividade, sobre a própria... né? A gente pode pensar em termos de esgotamento, quer dizer, um esgotamento do outro, que é tanto do meio ambiente, do clima, etc., como é do próprio humano, né? Então, isso pode colocar em algum momento uma necessidade de uma transição, assim como foi possível fazer uma mudança do mundo antigo para o mundo moderno. Talvez esse mundo moderno chegue também a um esgotamento do seu paradigma, em que, de alguma forma, a humanidade tenha que se reinventar para poder continuar tendo essa experiência, enquanto humanidade. Bacana. E qual foi o papel da pandemia de Covid nesse processo de exaustão? Teve uma mudança ali? Me parece que sim, não é? Acho que a pandemia, para nós, enquanto sociólogos, funcionou como um grande laboratório social, né? Quando foi decretada essa emergência sanitária, muita gente pensava que poderia, enfim, ter uma transformação social, uma transformação da cultura. De repente o mundo parou, isso não era possível pensar, mas algumas coisas não podiam parar. Mas logo tudo volta numa velocidade muito acelerada. Sim. Né? E aí, na verdade, o que nós temos é, em vez de uma crise, que foi isso que aconteceu, que pudesse provocar uma transformação, porque toda crise sempre remete à ideia de um momento decisivo, né, em que é preciso tomar algumas direções, né, me parece que essa crise não provocou uma transformação, muito pelo contrário, ela acelerou tudo aquilo que já estava em andamento. Então, a gente pode pensar que ela acelerou muitas tendências para o mundo contemporâneo que já estavam ali em estado latente, esperando o momento para acontecer. Talvez o trabalho remoto, a educação à distância, tudo isso, essa plataformização também, essa digitalização da vida, né? A smartphoneização da vida, em que com o smartphone a gente não tem, se o tempo livre cada vez desaparece mais, ele é completamente tragado, porque a gente sempre tem uma tarefa para fazer, uma tela esperando para fazer alguma coisa. Me parece que a pandemia acelerou isso de maneira muito significativa e, consequentemente, né, a ideia do Byung-Chul Han é de que nós temos uma sociedade do desempenho e, consequentemente, logicamente, uma sociedade do desempenho só pode gerar indivíduos esgotados, né? Então, se a pandemia acelerou todo esse processo,
nós temos um processo de cansaço bastante intensificado. Uhum. Até em conversas, assim, né, com amigos, a gente percebe que está todo mundo muito cansado e que a pandemia foi meio que um divisor de águas, assim, Sim. né? Começou esse cansaço mais extremo a partir daí. E tem essa questão também que o descanso também entrou na lógica da performance, né? Então você vai passar a tarde no parque, tem que tirar uma foto, postar nos stories, né? Isso também causa um esgotamento, né? Sim, acredito que sim. E quer dizer, esse exemplo que você dá, quando você faz isso, não só causa um esgotamento, como você está trabalhando para outros, né? Sim. Que você está produzindo dados e gerando valor para outras pessoas. Então é a ideia de um tempo ininterrupto, né? de atividade de maneira geral, que só pode intensificar de fato o cansaço. E você acredita que existe uma certa glamorização do cansaço? Tipo, falar que está cansado pega bem? Pode ser, não é? É uma pergunta, porque de alguma maneira mostra que você tá trabalhando na própria engrenagem, né? Porque seria muito diferente dizer que não está cansado. Se, por exemplo, você recebe uma proposta de trabalho, se bem que é muito mais fácil você dizer que não vai aceitar o trabalho por já ter outros trabalhos do que para dizer que está cansado. Então não sei se tem muito uma glamorização do cansaço. Realmente é uma questão a ser refletida. Tá bom, fica aí então a reflexão. E eu queria também abordar esse fenômeno que é muito contemporâneo e que também é uma das coisas que parece estar acelerando, que é o fenômeno do coach, né? Que é alguém que, assim, no fundo não ensina nada, né? Assim, mas está cada vez crescendo mais esse mercado, eles estão sendo mais influentes, mais seguidores nas redes sociais. Isso também se relaciona, né, com essa sociedade do desempenho, da hiperprodutividade e que leva a uma exaustão, né? Com certeza. Essa ideia de que o discurso deles é muitas vezes, né, essa ideia de que trabalhe enquanto os outros dormem, não é? Tem que acordar às 5 da manhã. Tem que acordar às 5 da manhã, fazer atividade física, uma série de, enfim, toda uma receita. E essas pessoas mesmo nos bastidores, elas estão completamente esgotadas e também querendo transmitir um discurso de muita motivação, né? De alguma maneira, eu acho que eles refletem essa cultura que nós temos atualmente de uma sociedade que é baseada na ideia de produtividade, né? Eu acho que esse é o princípio do capitalismo. É o princípio do capitalismo, por isso que eu volto mais uma vez à modernidade, né? O princípio do capitalismo que está na fábrica inicialmente, em termos de produtividade, e hoje, quando nós somos capitalistas de nós mesmos, nós nos tornamos fábricas, então nós não podemos parar e é preciso fazer isso com motivação, ter energia, tudo, mas por isso que eu não sei se o glamour é tão... se o cansaço é tão glamourizado, né? Ele, na verdade, pode... uma epidemia de cansaço pode, de alguma forma, frustrar o próprio modo de funcionamento, né? Porque as pessoas podem recusar o seu próprio trabalho, recusar os trabalhos em função do cansaço. E a não produtividade é um verdadeiro monstro para o capitalismo, né? De maneira geral. Então, como, por exemplo, a depressão, que é o meu estudo que eu realizei no doutorado em Sociologia, que é o livro que foi publicado, Saúde Mental, Depressão e Capitalismo. A ideia de uma epidemia depressiva sempre aparece como um grande espectro para o capitalismo, né? Porque uma multidão de depressivos significa uma multidão de improdutivos. Como que esse sistema se mantém se as pessoas não estão em atividade? E a questão do cansaço e da depressão, elas se relacionam, elas têm um fundo em comum? O que você descobriu aí na sua pesquisa? Bom, a primeira coisa, é sempre bom lembrar que eu falo enquanto sociólogo, né? Não enquanto médico. Então, do ponto de vista médico, é claro que há uma série de categorias clínicas que vão expressar essas condições, né? Começar pela própria depressão, a síndrome de burnout, síndrome do cansaço crônico, enfim, tem uma série de categorias médicas que vão indicar nessa direção. Agora, do ponto de vista sociológico, né, enquanto sociólogo a gente sempre pensa na relação na sociedade em que nós vivemos,
né? Nós temos uma concepção de vida, é isso que a gente está conversando aqui, né? Que é algo que está bastante claro também para a população de maneira geral, no debate público de maneira geral, né? Que nós temos uma concepção de vida, como você mesma disse, Raquel, bastante centrada no trabalho, né? Na produtividade. Então, essa ideia de que se nós vivemos uma sociedade do desempenho, uma sociedade em que há, se não uma exploração do trabalho pelo outro, uma autoexploração, né, em que o indivíduo explora a si mesmo em relação ao trabalho, seja para sobreviver, seja para acumular riquezas, etc., se produz um cansaço crônico e agudo, não é? Então, é uma consequência natural, digamos, uma consequência lógica, melhor do que natural, porque isso não é um estado natural, é um estado social. É uma forma de sociedade em que a gente vive. Né? Então, é uma concepção de vida, né? Da mesma forma que, por exemplo, né, há um aforismo de um antropólogo estadunidense, Marshall Sahlins, que ele diz que um povo que concebe exclusivamente a vida como felicidade só pode ser cronicamente infeliz. Né? Então, da mesma forma, a gente pode pensar, se nós concebemos a vida como trabalho, como desempenho, só podemos ser cronicamente cansados, né? Logo improdutivos. Exatamente, o que coloca um problema para o próprio sistema, não é? Sim. Então, de alguma forma, você sente que síndrome de burnout, né, todos esses problemas advindos do cansaço, que tem também uma relação, né, com o excesso de trabalho, são de alguma forma uma resistência contra esse sistema em que a gente vive? Talvez, não diria uma resistência, mas pode se apresentar como uma consequência não intencional. Né? Eu acho que isso não é deliberado, não é entendido como uma resistência, mas nós podemos pensar, por exemplo, a crise climática, ambiental, ecológica, ela aparece como uma consequência não esperada de um modo de desenvolvimento, que eu acho que é isso que a gente tem que problematizar. Não é? Eu assisti a entrevista do Ailton Krenak, que ele deu recentemente aqui para o BDF Entrevista, em que ele está questionando justamente o modelo de desenvolvimento, de progresso, de desenvolvimento econômico. Quer dizer, esse modelo de desenvolvimento ele leva ao esgotamento do ambiente, né? Nem do meio ambiente, como disse, se não me engano, Davi Kopenawa, né? Meio ambiente só pode ser uma concepção do povo da mercadoria, do branco, né? Que pensa o ambiente como metade. Né? Então, quer dizer, se esse modo de desenvolvimento ele leva a um esgotamento dos recursos naturais, do planeta em que a gente vive, da Terra, né? Ele leva também a um esgotamento dos recursos, né, humanos de maneira geral. Então, você havia perguntado, na verdade, sobre se seria uma resistência, não é? Isso. Foi a última pergunta em que você fez. Então, quer dizer, eu acho que esse esgotamento do meio do clima, dos recursos, é uma consequência não intencional que coloca em xeque o próprio modelo de desenvolvimento. A gente pode pensar o cansaço crônico, o esgotamento psíquico, também como algo que pode vir a colocar em xeque. Então, não que seja uma resistência propriamente política, mas pode ser um efeito não intencional que coloque em questão o próprio modelo de desenvolvimento. Bacana. E toda essa sociedade da produtividade também afeta o sono. Vamos entender melhor no VT. No ano passado, uma pesquisa da Gallup mostrou que 57% dos estadunidenses acreditam que se beneficiariam de mais horas de sono e que 1/5 da população do país dorme menos de 5 horas por dia. Matt Walker, professor de neurociência e psicologia da Universidade de Berkeley, afirma que na década de 1940, as pessoas dormiam em média pouco mais de 8 horas por dia. Hoje, a média é de menos de 7 horas. O excesso de trabalho e o uso exagerado de dispositivos como smartphones contribuem para essa privação do sono. Mas a raiz do problema está no sistema econômico em que vivemos. No livro 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, o ensaísta Jonathan Crary defende a ideia de que o sono é o último obstáculo para a realização do capitalismo 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O ensaísta afirma o seguinte: o sono não pode ser eliminado, mas pode ser destroçado e espoliado. A privação do sono é hoje inseparável de muitas outras formas de desapropriação e ruína social em curso no mundo todo. Com o sono cada vez mais escasso, ele vira artigo de luxo. Há hoje uma tendência chamada turismo do sono, com hotéis que oferecem todo um cardápio para uma boa noite de descanso, como meditação, atividades da natureza, playlists relaxantes e até serviço de concierge do sono. Quando eu venho trabalhar, né, eu venho de transporte público, a gente sempre vê as pessoas muito cansadas, assim, dormindo, né, quando consegue sentar, dar aquela cochilada. A possibilidade de ter uma boa noite de sono também virou uma marca de classe social? Sim, a gente, né, são essas contradições que a gente tem no modelo, né? Por um lado, de sociedade, por um lado, uma incitação ao trabalho, à performance, etc. Por outro lado, todo um discurso em torno do autocuidado, da higiene do sono, etc. Né? Então, como conciliar essas duas exigências, por assim dizer, eu acho que é um problema, né? Que se coloca para a gente de maneira geral. Agora, é claro que as situações de privação do sono, elas têm marcadores sociais bastante claros, né? Pensando nas classes sociais, se diz transporte público, a pessoa que se desloca, né, em São Paulo de transporte público, que vai da periferia para uma região central para trabalhar, etc., ela vai ter uma privação do sono muito mais significativa, ainda mais se ela for mulher, se ela for mãe, tem o trabalho doméstico, então há certamente é um bom estudo a ser feito sobre os marcadores sociais em torno do sono, da privação do sono e das classes sociais, com certeza. Olha, tá um tema aí para um próximo livro. Mas você comentou, né, dessa contradição de, por um lado, ter essa questão do autocuidado, mas parece que todas as soluções que são dadas são na chave do capitalismo, né? Então, baixa esse aplicativo para você fazer, né? 30 minutos antes de deitar tem que fazer tal coisa, remédios para dormir, né? Exato, quer dizer, a gente tem, né, um problema que ele é claramente social, cultural, né? Quando eu falo cultural, porque ele remete a um modo de vida, um modo como nós incorporamos uma determinada forma de vida. Essa forma de vida não é natural, ela não é ahistórica, né? Ela foi construída historicamente, ela foi construída socialmente, e então nós temos uma forma em que ela é socialmente construída, mas em que a responsabilidade recai sobre o indivíduo. Como que ele vai gerir o seu sono, como que ele vai gerir a sua saúde mental. Mais uma vez, isso que você diz, né, Raquel, a ideia de que é o indivíduo que é responsável, autônomo, ele é livre, ou pelo menos, né, discursivamente livre, para baixar o melhor aplicativo, para gerir melhor o seu tempo, a sua saúde mental, né, quer dizer, tudo por conta própria. Então ele tem que buscar as formas de autocuidado de um problema que é socialmente construído, né? E aí ele tem que encontrar as brechas para poder, no fim das contas, sobreviver a essa forma de vida. Não, mesmo essa ideia de higiene do sono, né, que tem uma série de etapas, então, sei lá, 1 hora antes de dormir tem que fazer tal coisa. Quem chega tarde em casa tem que cuidar de filho, limpar a casa, não tem esse tempo, sim, né? Não existe. A gente sabe quais são as consequências individuais da privação de sono, né? Inclusive, isso já foi usado até como tática de tortura, né? Enfim. Mas quais as consequências sociais de uma sociedade que não está dormindo direito? Eu até aproveito para puxar, você falou do Davi Copenaua, né? E para o Yanomami, conversar sobre os sonhos é uma coisa muito importante. Então, todos os dias, quando eles acordam, eles se reúnem e conversam sobre os sonhos, né? Então, assim, a vida que você tem dormindo, ela está totalmente conectada, né, com a vida acordada, é tudo uma coisa só, é uma coisa até meio difícil da gente entender, assim, né? E nessa sociedade que a gente vive, que acha que o sono é uma perda de tempo, né? Quanto menos você dormir, melhor. Quais as consequências disso para o nosso viver em comunidade? Me parece que
esse modo de vida ele acaba conflitando bastante com a própria natureza humana. É isso que a gente que nós podemos pensar em termos de um esgotamento, né? Quer dizer, esse esgotamento total, esse esgotamento cultural, né? Então, a ideia até do Jonathan Quer nesse ensaio 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, é que o sono aparece como o último lugar que ainda não foi dominado, colonizado pelo capitalismo, né? E que o sonho de uma sociedade capitalista, se a gente pode dizer assim, né, brincando um pouco com as palavras, em termos do sonho que você falou, é justamente criar uma forma de vida em que não se durma mais e possa ser, né, ter essa produtividade 24/7. Né? Essa sociedade que ele diz non-stop, né, que não tem parada, 24/7, o Jonathan Quer. Então, quer dizer, mesmo esse espaço do sono que ainda não foi, né, colonizado, ele começa também a ser já, de alguma maneira, o sono, as pessoas que têm diferentes formas de monitoramento, né, seja por uma questão por uma condição médica ou simplesmente para monitorar o sono, o batimento, os graus do sono, etc., que existe aplicativo para isso também. Quer dizer, a gente já está produzindo dados que, em última instância, está gerando valor também. Então, o sono, desse ponto de vista, né, ele começa também a ser colonizado, né? E isso é muito diferente, que nem você diz, em relação a cosmologias indígenas que vão se basear no sonho para poder orientar a sua vida cotidiana, né? Então o capitalismo, ele, desse ponto de vista, mais uma vez, ele se apresenta também como, ele pode se apresentar também como algo, né, que conflita, que é contrário à própria natureza humana nesse sentido, não é? E como sociedade é possível a gente tentar resistir a essa colonização do sono? Como? É muito difícil, né, pensar em termos de resistência individual. Eu acho que qualquer transformação que possa vir a acontecer em relação a isso, por isso que eu penso, né, nessa ideia de um esgotamento, fazendo uma analogia entre a questão ambiental e a questão do nosso modo de vida. Qualquer transformação ela não pode ser simplesmente individual. É claro que o indivíduo tem todo o direito e deve recorrer às formas que ele encontra para viver melhor, né? Para procurar ter uma boa vida. Mas individualmente só isso não vai ser suficiente, seja para a sustentabilidade do planeta, né? A gente pode pensar, seja para a própria sustentação da vida humana de maneira geral. Então, uma transformação ela só poderia ser pensada num plano, claro, individual. A primeira coisa que a gente pode mudar somos nós mesmos, né? Então, isso acho que é uma questão sempre importante, mas também num plano governamental, político, que é o que as questões sobre transição energética, por exemplo, começam a colocar, né? E num plano também coletivo e social, que é a maneira em que nós poderíamos pensar numa forma de transformação, talvez, né? Me parece que, de alguma maneira, esse modelo de desenvolvimento que nós temos desde o mundo moderno e que só se acelerou e se intensificou no mundo contemporâneo, ele leva a uma forma de um esgotamento total, né? Quer dizer, a gente poderia brincar que ele tanto se esgota na forma pronominal do verbo, esgotar-se, como ele esgota os outros na forma transitiva direta, não é? Ele esgota o ambiente, ele esgota a sociedade, ele esgota os indivíduos. Isso, de alguma maneira, como aconteceu na transformação para o mundo moderno, pode colocar a necessidade de uma transformação, que é o que você pergunta. Não é? E você defende uma mudança de paradigma para tratar a saúde mental. Queria que você explicasse um pouquinho melhor isso. O que eu penso, na verdade, não tanto em termos de transformação de um paradigma, né? Eu acho que a gente pensa o problema de saúde mental a partir das transformações de paradigma. Quer dizer, então, cada sociedade tem um tipo de sofrimento, a gente pode dizer, relacionada à sua configuração. Acho que talvez a questão da saúde mental, que é como nós conhecemos hoje, a gente pode pensar as doenças mentais, sofrimento psíquico, toda a sociedade vai ter provavelmente uma forma de sofrimento, né? E as formas de sofrimento elas são bastante relacionadas
aos períodos históricos. Então, como a neurose, a histeria foi contemporânea de Freud, depois nós tivemos diferentes formas de sofrimento. Hoje nós temos as formas de sofrimento mais clássicas, digamos, a depressão, a ansiedade, burnout, essas formas bastante vinculadas a essa configuração social e cultural em que a gente vive. Então, a superação dessas formas de sofrimento só pode se dar, de fato, em relação às transformações no modo de organização da sociedade, o que não significa que a gente vai se ver livre, talvez, de sofrimento psíquico, mas é importante a gente pensar que esses problemas psiquiátricos hoje, psicológicos, eles não são exclusivamente responsabilidade dos indivíduos ou de uma genética individual, né, em que, por exemplo, uma psiquiatria mais dominante pode identificar essas formas de sofrimento como desequilíbrios neuroquímicos, então por isso o recurso à medicação, etc. Isso diz respeito a uma forma de sociedade, né, em que a gente vive. E aí, mais uma vez eu digo, eu estou falando enquanto sociólogo, né, que está pensando justamente a relação entre indivíduo e sociedade. Puxando ainda esse assunto, você comentou que você fez não sei se foi o doutorado ou pós-doutorado, analisando Machado de Assis, né? O alienista. Foi o meu mestrado. Conta um pouquinho desse trabalho. Tá. Isso foi no mestrado, na verdade foi a porta de entrada para esse tema sobre saúde mental e psiquiatria. Ainda na minha iniciação científica, quando eu estudava ciências sociais, eu comecei a estudar a história da loucura de Foucault e, ao mesmo tempo, tinha o interesse, né, pela literatura, e eu fiz esse trabalho sobre o Machado de Assis, que depois eu levei a cabo no mestrado mesmo, estudando como que Machado de Assis, a partir do conto alienista em particular, mas também a partir de outros trabalhos, contos do Machado de Assis, mesmo os romances, e em especial as crônicas que ele escrevia na época, como que ele estava percebendo a formação da psiquiatria no Brasil no século XIX, né? A constituição do alienismo. E aí o que nós vemos, né, a literatura, a arte sempre muito na frente da ciência, Machado de Assis estava de alguma forma já antecipando em pelo menos um século que viria a ser a antipsiquiatria na Europa, nos Estados Unidos, inicialmente, nos anos 1960 e 70, e o que no Brasil chega como a luta antimanicomial nos anos 1980, né, em que ele está desconfiando bastante dessa ciência que arroga para si um estatuto de verdade a respeito do que é a loucura e do que é a normalidade. Ele está colocando, a partir do recurso à ironia, da construção ficcional, ele está, né, rindo bastante dessa tentativa de definir o que é o louco, o que é o normal, e ao mesmo tempo contestando os métodos da época já em relação à psiquiatria de tratamento a partir de uma exclusão em um processo de institucionalização, etc. Essa foi minha porta de entrada em relação a esse tema sobre saúde mental, né? Acho que essa linha tênue entre razão e loucura permeia toda a obra do Machado de Assis, de alguma forma, né? E aí isso eu acabei depois desenvolvendo em relação no doutorado, daí já mais vinculado ao problema como que esse conceito de saúde mental foi construído na segunda metade do século XX, desde os anos 1950, que hoje é bastante banalizado, todos nós falamos em saúde mental, ele não é mais um conceito puramente técnico. Então aí eu deixo de lado um pouco o Machado de Assis, a literatura, embora isso sempre inspire o meu trabalho, mas para analisar documentos médicos, manuais médicos e a partir da própria sociologia, da filosofia, de discussões no campo da epistemologia, entender como que surge o conceito de saúde mental na segunda metade do século XX e como se constrói socialmente essa ideia de uma epidemia de depressão. Então o meu estudo é saúde mental, depressão e capitalismo, aí de doutorado, tentando estudar como que o surgimento do conceito de saúde mental e, ao mesmo tempo, como que se constrói a ideia de uma epidemia de depressão, que essa é uma projeção que sempre houve da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em relação à sociedade em que a gente vive, as configurações do capitalismo contemporâneo.
Só para a gente finalizar a conversa, o Byung-Chul Han, ele fala que o cansaço da sociedade do desempenho é um cansaço solitário. Ou seja, está todo mundo cansado, mas é um cansaço que não é... a conversa sobre esse cansaço não é compartilhado, né? Cada um sofre muito sozinho. Você acha que a gente ter um espaço como esse para discutir essa questão, mais um ponto de vista social, se não aponta uma saída, pelo menos aponta um outro jeito de olhar para esse problema? Com certeza, eu acho que essa oportunidade desse diálogo, a educação de maneira geral, é uma primeira forma da gente tomar consciência, né, da condição em que nós vivemos. Quer dizer, o cansaço ele é individual, cada um está esgotado individualmente na sua vida privada e, no entanto, ele é uma condição social, né, é algo socialmente produzido. Então, mais uma vez, eu falando enquanto sociólogo, é curioso que um dos textos fundadores da sociologia é o Suicídio, de Durkheim, né, em que Durkheim vai estudar um tema que parece completamente restrito à vida individual, que é o suicídio, que seria uma questão psicológica, e mostrar como o suicídio ele não é simplesmente uma escolha individual, ele tem uma condição social para que esse fenômeno tão dramático e tão sensível, né, aconteça, tão individual ao mesmo tempo. Então, quer dizer, Pierre Bourdieu, depois, o sociólogo francês, vai fazer isso em relação ao gosto, mostrando como o gosto também não é individual, o gosto é socialmente construído. Então, nós podemos pensar, né, desse ponto de vista, que o cansaço é uma condição individual em que nós sofremos individualmente, mas ele é algo que reflete, de alguma forma, a sociedade em que a gente vive. Então, uma conversa e o processo de tomada de consciência, de educação sobre esses assuntos, talvez seja uma primeira etapa para pensar o que pode vir a partir disso. E o que será que vai vir, né? Tomara que seja algo melhor. Sim. Elton, muito obrigada, que trouxe muitas informações, muitos esclarecimentos. Obrigada. Eu que agradeço, Raquel, foi um prazer. Muito obrigado. Esse foi o BDF Entrevista, tem programa novo de segunda a sexta, sempre às 19h, na TVT e no YouTube do Brasil de Fato. E lá no nosso YouTube também você pode acessar os programas anteriores. Até a próxima, tchau!